blessed people, the Lord Jehovah has spoken with me. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo. The Lord, the mighty creator, O Senhor, o poderoso Criador, the one that you saw visit me in Kisumu last week, aquele que vocês viram me visitar em Kisumu na semana passada, the tremendous God of Israel, my one and only friend Jehovah Sabaoth, o tremendo Deus de Israel, meu amigo, meu único amigo, Jeová Sabaoth, the Lord of the armies of heaven, the Lord of hosts, o Senhor dos exércitos do céu, o Senhor das hostes, the one that destroys Sodom and Gomorrah, aquele que destruiu Sodoma e Gomorra, owing to their wickedness, homosexuality and sexual sin and perversion, devido à perversidade deles, homossexualismo e pecado sexual e perversão, the one that destroyed the whole earth during the time of Noah with floods, aquele que destruiu a terra inteira durante o tempo de Noé com enchentes, the one that visited, he is the same one that visited in that terrifying cloud, aquele que o visitou, o mesmo que o visitou naquela nuvem aterrorizante, when he visited me last week in Kisumu. quando ele me visitou na semana passada em Kisumu. He destroyed the whole earth. Ele destruiu a terra inteira. He has the capacity to destroy the entire earth. Ele tem a capacidade de destruir a terra inteira. The entire earth owing to sin. A terra inteira por causa do pecado. Courtesy of sin, heedlessness and blackmail. Por conta do pecado, da negligência e da calúnia. Blackmail towards him, blackmail towards the servant, the way they blackmailed Noah. Calúnia contra ele, calúnia contra os seus servos, como eles caluniaram Noé. That tremendous God of Israel, Este tremendo Deus de Israel, the one that dragged Israel back to Babylon, back to slavery, aquele que julgou Israel de volta para a Babilônia, de volta para a escravidão, back to slavery into Babylon, de volta à escravidão na Babilônia, when they did not listen to him. quando eles não o ouviram. The one that has chosen Jerusalem as the center of the earth, Aquele que escolheu Jerusalém como o centro da terra. the one about whom the Bible writes and says, Aquele a respeito de quem a Bíblia escreve e diz, in 1 Chronicles chapter 29 verse 11, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. he says, yours, O Lord, is the greatness and the power Ele diz, tua, Senhor, é a grandeza e o poder, and the glory and the victory and the majesty. e a glória, e a vitória, e a majestade. Indeed, everything that is in the heavens and the earth Porque teu é tudo que há nos céus e na terra. yours is the dominion, O Lord, Teu é o domínio, ó Senhor. and you exalt yourself as head over all. E tu te exaltastes como cabeça sobre todos. That is the God that you see visited me in Kisumu. Este é o Deus que vocês viram que me visitou em Kisumu, Visiting his most tremendous and most dreadful prophet in Kisumu, visitou os seus mais tremendos e mais temíveis profetas em Kisumu, at that mega Kisumu World Expo 2019, naquela mega exposição da palavra 2019 em Kisumu. he has spoken with me today about the glorious coming of the Messiah.
Ele falou comigo hoje a respeito da gloriosa vinda do Messias. And in this conversation, blessed people, E nesta conversa, povo abençoado, he has spoken with me about the revival of the church. ele falou comigo a respeito do avivamento da igreja, The preparing of the way, the purging of sin, da preparação do caminho, da purificação do pecado, to prepare an anointed way, a glorious way, para preparar um caminho ungido, um caminho glorioso, a holy way, a righteous way, um caminho santo, um caminho justo, for the glorious coming of the Messiah. para a gloriosa vinda do Messias. And this conversation tonight, blessed people, E nesta conversa desta noite, povo abençoado, the Lord Jehovah Elohim, Jehovah Yahweh, o Senhor Jeová Elohim, Jeová Yahweh, he has shown me the body of Christ globally again. ele me mostrou o corpo de Cristo globalmente novamente. And if there's anything you understand now, E se há alguma coisa que vocês entendem agora, that is ever since the visitation in Kisumu, que desde a visitação em Kisumu, is now dealing with the church of the body of Christ, the entire body of Christ, ele agora está lidando com a igreja, o corpo de Cristo, todo o corpo de Cristo, showing them, reporting them to his two most glorious prophets, mostrando-os, reportando a respeito deles para os seus dois mais gloriosos profetas. and he took me across the world and showed me the false prophets. E ele me levou através do mundo e ele me mostrou os falsos profetas. The false prophets, and that can tell you Os falsos profetas. E isto já pode te dizer that he's about to begin, he has begun, or he's about to begin acting on the false prophets. que ele está prestes a começar, ou já começou, ou está prestes a começar a agir sobre os falsos profetas. He's about to begin purging the false prophets from the house. Ele está prestes a começar a purgar os falsos profetas da casa. So he showed me, and he began by showing me the false prophets in America, Então ele me mostrou, e ele começou me mostrando os falsos profetas na América, in the United States of America, and I saw them ministering. nos Estados Unidos da América, e eu os vi ministrando. So the Lord takes me to where they're ministering and reports them. Então o Senhor me leva até onde eles estão ministrando e ele os denuncia. He reports them. Ele os reporta. The cloud that you saw visiting Kisumu this past week, A nuvem que vocês viram visitando Kisumu nesta semana passada. he has now taken his tremendous prophet to America, the United States of America, Ele agora leva os seus tremendos profetas até a América, os Estados Unidos da América, North America, América do Norte, Central America, and Southern America. América Central e América do Sul. And he began with USA. E ele começou com os Estados Unidos. And he has reported the false prophets. E ele reportou os falsos profetas. And he says that look at what they are doing. E ele disse: veja o que eles estão fazendo. That look at what they are doing in the house of the Lord. Que veja o que eles estão fazendo na casa do Senhor. And I could see them prophesying falsely, E eu pude vê-los profetizando falsamente, doing what they are doing on a daily scale, daily basis, as you know. fazendo o que eles estão fazendo em uma escala diária, em uma base diária, como vocês sabem. This false prophecy they are doing, Estas falsas profecias que eles estão fazendo, the false apostles also showed them to me.
Os falsos apóstolos, ele também os mostrou para mim. The false teachers that teach the gospel in America, Os falsos mestres que ensinam o evangelho na América. the gospel that is sweet to the flesh, O evangelho que é doce para a carne, leading people to hell. conduzindo as pessoas para o inferno. They are leading their congregations to hell. Eles estão conduzindo as suas congregações para o inferno. They are teaching a different kind of grace. Eles estão ensinando um tipo diferente de graça. The grace that is very cheap, that has no righteousness. A graça que é muito barata, que não tem justiça. You don't have a part to play. You can just wallow in sin forever. Você não tem um papel a desempenhar. Você pode simplesmente chafurdar no pecado para sempre. And they still purport and claim you will be in the glorious kingdom of heaven. E eles ainda sustentam e alegam que você estará no glorioso reino do céu. The holy kingdom of Jehovah. No santo reino de Jeová. The same Jehovah that says, work out your faith in fear and trembling. O mesmo Jeová que diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. The one that says, for without righteousness, without holiness, nobody will see him. Aquele que diz que sem justiça e sem santidade, ninguém o verá. And so he reported them to me in their false practice. Então ele os denunciou para mim em suas práticas falsas. Even how they were speaking and preaching, Até mesmo como eles estavam falando e pregando. and I could see them. E eu podia vê-los. But it's amazing, Mas é surpreendente. because then it takes me to a place where they are talking. Porque então ele me leva a um lugar aonde eles estão falando. And they're saying, look, but the cloud of Jehovah has already visited. E eles estão dizendo, mas olha, a nuvem de Jeová já visitou. And the mightiest prophet of the Lord is on the other side. E o poderoso profeta do Senhor está do outro lado. So they're having a debate on whether they should come. Então eles estavam tendo um debate se eles deveriam vir. And I thought, if there was a place at which repentance would begin, E eu pensei que se houvesse um lugar onde o arrependimento começaria, that becomes the trigger. este se torna o gatilho. That becomes the turning point, the fulcrum, the tipping point. Este se torna o momento decisivo, o ponto crucial, o ponto de transição, Which they may change course. no qual eles devem mudar de curso. They were very much aware of the falsehood they practice. Eles estavam muitíssimo conscientes da falsidade que eles praticavam, They're involved in, na qual eles estavam envolvidos. and they feared that the mega prophets on this side and seeing them, E eles temiam que os mega profetas deste outro lado estavam vendo-os. and aware that they are practicing falsehood. E sabiam que eles estavam praticando falsidade. They were aware that on this side I'm aware, Eles sabiam de que deste lado eu sei, because I get to see every mind. porque eu consigo ver cada mente. I get to hear everything people speak all over the globe. Eu posso ouvir cada coisa que as pessoas falam em todo o globo. They were aware. Eles sabiam. They were aware that you see now they cannot hide before the eyes of the Lord. Eles estão conscientes de que vocês veem agora, vocês não podem se esconder dos olhos do Senhor. That they are living in the very eyes of Jehovah Yahweh. De que eles estão vivendo diante dos próprios olhos de Jeová Yahweh. And he reports to me, E ele reporta para mim. and I see the two prophets of Yahweh standing there, E eu vejo os dois profetas de Yahweh de pé lá. one in the glorious body, Um no corpo glorioso, one in the physical body, um no corpo físico. and God is reporting to me, E Deus está reportando para mim. and he's telling me that, look, E Ele está me dizendo, veja, they are still practicing falsehood, eles ainda estão praticando falsidade. and they are lying to people, E eles estão mentindo para as pessoas. and they are aware that now E eles estavam cientes de que agora
The eyes of the Lord Os olhos do Senhor are in the prophets of Yahweh, estão nos profetas de Yahweh, and that we are aware e de que nós estamos cientes that they are practicing falsehood, de que eles estão praticando falsidade, deception, lies. engano, mentiras. God Almighty now building a strong case O Deus Todo-Poderoso agora está construindo um forte processo, building a mighty, strong case against them. construindo um grande e forte processo contra eles, In his chambers of justice. nas suas recâmaras de justiça. The God you saw, he sent over the city of Kisumu in a mega, almost crush it down. O Deus que vocês viram descer sobre a cidade de Kisumu de uma forma tão mega que quase a esmagou. That mighty God, Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts, Aquele poderoso Deus, Jeová Tsabaoth, o Senhor dos exércitos, the one that Melchizedek introduces as the Lord Most High, aquele que Melquisedeque introduz como o Deus Altíssimo. he now reports Ele agora reporta on the false prophets, reporta a respeito dos falsos profetas, false apostles, falsos apóstolos, and their practice in the house, e a prática deles na casa. how they have defiled the house of the Lord Como que eles corromperam a casa do Senhor and misled the people of God, e desviaram o povo de Deus, the innocent sheep of Christ. as ovelhas inocentes de Cristo. And he built such a powerful case against them. E ele construiu um caso, um processo tão poderoso contra eles. He is the one that has spoken with me. Ele é aquele que falou comigo. And it's totally amazing because his wrath E é totalmente surpreendente, porque a ira dele. then I see his wrath that's unquenchable. Então eu vejo a ira dele, que é inextinguível. The earth cannot stand before him. A terra não pode permanecer diante dele. His wrath is unbelievable. A ira dele é inacreditável. He can crush the earth. Ele pode esmagar a terra. How he can crush the entire earth. Como que ele pode esmagar a terra inteira? On this falsehood at the altar of the Lord, Por causa desta falsidade no altar do Senhor. he is the Lord, Ele é o Senhor, the sovereign Lord. o soberano Senhor. His sovereignty is unassailable, A soberania dele é intocável, incontestable. incontestável. He is God. Ele é Deus. And because his hatred, the way he hates sin, E por causa do seu ódio, pela forma como ele odeia o pecado, his hatred to sin o ódio dele pelo pecado, caused him to sacrifice, fez com que ele sacrificasse, to offer his one and only begotten Son. que ele oferecesse o seu único filho unigênito. And if there is a place at which to underscore his hatred against sin, E se há um lugar no qual está enfatizado o ódio dele contra o pecado, there you go now. There at is the place aí está agora, bem aí está o lugar, where he had to butcher Christ, the darling of heaven. onde ele teve que sacrificar Cristo, o amado do céu. God the Son on the cross Deus Filho na cruz, to be able to clean up sin, para poder limpar o pecado, to purge sin from the life of his creation. para purgar o pecado da vida da sua criação. And so he has reported to me Então ele reportou para mim the falsehood in the church. a falsidade na igreja. That means time is running out Isto significa que o tempo está se esgotando for the glorious coming of the Messiah.
para a gloriosa vinda do Messias. And then after that, E então, depois disso, the Lord Yahweh, the mega cloud, o Senhor Yahweh, a mega nuvem, the great eagle that came to Kisumu, a grande águia que veio a Kisumu, the unbearable, unapproachable eagle, a insuportável, inacessível águia, the unapproachable great eagle, a inacessível grande águia, cloud of God, nuvem de Deus, that moved the children of Israel from slavery que moveu os filhos de Israel da escravidão to go worship in the wilderness para ir adorar no deserto and in Jerusalem. e em Jerusalém. The cloud that even the rivers and the seas give way. A nuvem para quem até mesmo os rios e os mares abrem caminho. That tremendous cloud that visited me, Aquela tremenda nuvem que me visitou. my one and only friend that visited me in Kisumu last week. Meu amigo, meu único amigo que me visitou em Kisumu na semana passada. Now he has spoken Agora ele falou and reported to his two prophets, e reportou aos seus 2 profetas, the ones that are judging the nations now. aqueles que estão julgando as nações agora. He has reported to them Ele reportou a eles on the falsehood, a respeito da falsidade, the false prophet, dos falsos profetas, the false practice in the house, as práticas falsas na casa, at the holy altar of Jehovah. no santo altar de Jeová. And I could see the false prophets in America. E eu pude ver os falsos profetas na América. I see them practicing, preaching and doing those things. Eu os vejo praticando, pregando e fazendo estas coisas They've been doing over time. que eles têm feito ao longo do tempo. And yet time is over now. Entretanto, o tempo acabou agora. Now they won't get away with it. Agora, eles não vão escapar. And one of them I see is a lady. E um deles eu vejo é uma senhora. A lady false prophet. Uma senhora falsa profeta. So much known, always traveling around. Muito conhecida, está sempre viajando para toda parte. And he reports her also. E ele reporta a respeito dela também. Time is over. O tempo acabou. And I remember too well E eu me lembro muito bem that the Lord has spoken about this now. de que o Senhor falou a respeito disso agora. And he speaks about it in the greatest rage of his anger and wrath. E ele fala a respeito disso na maior fúria de sua cólera e ira. But all I can tell you is that time is over. Mas tudo que eu posso dizer-lhes é que o tempo acabou. And the Messiah is coming. E o Messias está vindo. Whosoever shall be prepared Todo aquele que estiver preparado shall be taken up into glory. será levado para a glória. The Bible is very clear A Bíblia é muito clara that his intention que a intenção dele is to ensure that the church does not go through the wrath. é certificar-se de que a igreja não passe pela ira, The upcoming wrath. a ira vindoura. And I've seen the other side. E eu já vi o outro lado. I've seen serious action after the church is taken. Eu vi uma séria ação depois que a igreja tiver sido levada. The same God that judged Sodom and Gomorrah. O mesmo Deus que julgou Sodoma e Gomorra. The same cloud A mesma nuvem that was hovering over the earth que estava pairando sobre a terra before he drained the water and had land. antes dele drenar a água para fazer a terra seca. When the earth was absolutely water, total water, Quando a terra era absolutamente água, totalmente água and dark, in pitch dark. e escura, em escuridão como piche. And we don't know for how many trillion years E nós não sabemos por quantos trilhões de anos he was hovering over the earth ele estava pairando sobre a terra before he brought light and drained the water. antes dele trazer a luz e drenar a água. That is the cloud you see came to Kisumu.
Esta é a nuvem que vocês veem, que veio a Kisumu. That is the cloud that spoke with me today here. Esta é a nuvem que falou comigo hoje aqui. That is the cloud that created Adam in the garden. Esta é a nuvem que criou Adão no jardim. The same cloud that destroyed the entire earth A mesma nuvem que destruiu a terra inteira during the time of Noah. durante o tempo de Noé. The same cloud that surrendered Jesus as the glorious Lamb. A mesma nuvem que trouxe Jesus como o glorioso Cordeiro. And brought him and announced to the Levitical shepherds. E o trouxe e anunciou aos pastores levitas. And told them, E disse para eles: unto you a lamb is given. para vocês um cordeiro é dado. A king is born. Um rei vos nasceu. A savior has come. Veio um Salvador. The creator of the heavens and the earth. O Criador dos céus e da terra. The sovereign God. O soberano Deus. The one whose sovereignty is totally incontestable. Aquele cuja soberania é totalmente incontestável, Unassailable. intocável. Yours, O Lord, is the greatness Tua, Senhor, é a grandeza, as you saw in that cloud como vocês viram naquela nuvem, that is unapproachable. que é inatingível. The most dreadful God of Israel. O mais temível Deus de Israel. Yours, O Lord, is the greatness and the power Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, and the glory and the victory e a glória, e a vitória, and the majesty. e a majestade, Indeed, everything that is in the heaven and the earth. porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Yours is the dominion, O Lord, Teu é o domínio, ó Senhor, and you exalt yourself as head over all. e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Turn away from false prophets. Apartem-se dos falsos profetas. Turn away from the false apostles. Apartem-se dos falsos apóstolos. Turn away from disobedience unto the voice of the Lord. Apartem-se da desobediência à voz do Senhor. Now, even a child knows Agora, até mesmo uma criança sabe that right ahead of us there is going to be quite tempest for the disobedience. que bem na nossa frente aqui será muito tempestuoso para os desobedientes, For the heedless. para os negligentes, Because the Lord is the creator. porque o Senhor é o Criador. And he has come now to claim his sovereignty. E ele veio agora para reivindicar a sua soberania Over all creation. sobre toda a criação. He has come to intervene Ele veio para intervir in this perpetual contestation between good and evil, nesta perpétua disputa entre o bem e o mal, between righteousness versus wickedness. entre a justiça versus a injustiça. And the Lord must take victory. E o Senhor tem que ter a vitória. These two prophets must take victory for the Lord. Estes dois profetas têm que conquistar a vitória para o Senhor. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Be holy. Believe the gospel. Sejam santos. Creiam no Evangelho. Turn away from philosophy and theology. Apartem-se da filosofia e da teologia. Just prepare for the kingdom of God. Simplesmente se preparem para o reino de Deus. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Prepare ye the way of the Lord, Preparai o caminho do Senhor, the anointed way, o caminho ungido, the holy way in your heart. o caminho santo nos seus corações. Have zero tolerance to sin. Tenham zero tolerância ao pecado. Turn away from sexual sin, Apartem-se do pecado sexual, homosexuality, homossexualismo, sexual perversion, perversão sexual, lies, mentiras, false apostles, falsos apóstolos, false teachers,
teachers you see in the USA Falsos mestres que vocês veem nos Estados Unidos, that are stimulating the flesh. que estão estimulando a carne. They make you feel happy Eles fazem com que vocês se sintam felizes and hiding you to hell. e estão levando vocês para o inferno. Return to the original gospel of the cross and the blood. Retornem ao evangelho original da cruz e do sangue. The gospel of absolute holiness and righteousness. O evangelho de absoluta santidade e justiça. And reverence and fear of God. E reverência e temor de Deus. Honor his prophets. Honrem os seus profetas. And you see the kingdom of glory. E vocês verão o reino da glória. May the Lord bless you. The Messiah is coming. Que o Senhor os abençoe. O Messias está vindo. Shalom. Obrigado, Shalom.